Há noites em que o silêncio é interrompido por algo que faz com que o medo seja mais do que um mero sentimento. Um choro desesperado que ecoa pelas ruas desertas carregado pelo vento. É um lamento que você jamais esquecerá, mas poucos têm a coragem de investigar a sua origem. Dizem que aquele que escuta esse chamado noturno está prestes a se deparar com um dos maiores mistérios do folclore mexicano. Uma presença perdida entre o amor e o desespero. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. No século XVIII, em uma pequena comunidade mexicana, havia uma mulher de beleza estonteante chamada Maria. Sua presença cativava todos ao seu redor e seu maior desejo era encontrar um homem rico que pudesse proporcionar uma vida diferente e cheia de luxos. E assim como um conto de fadas, Maria conheceu um nobre fazendeiro que chegou à vila. Eles se apaixonaram, casaram e por um breve período viveram uma felicidade plena até o nascimento de seus 2 filhos. Porém, como em toda história trágica, as sombras não tardaram a cair sobre sua vida. Maria começou a perceber que seu marido passava cada vez menos tempo em casa e seu olhar estava perdido e distante e seu coração indiferente. O amor que antes florescia entre eles murchava, e a única atenção que ele parecia ter era com os filhos. Um vazio crescente se instalava em seu peito, enquanto a insegurança a consumia, tornando cada dia uma tortura emocional. Certa noite, ao retornar de um passeio, Maria viu algo que mudaria sua vida para sempre. Seu marido estava com outra mulher. A traição a atingiu com uma lâmina afiada, cortando seu coração e deixando uma ferida que parecia impossível de curar. Uma onda de raiva e desespero tomou conta dela, sufocando-a em uma tempestade de emoções. Ela se sentiu traída, desolada e, acima de tudo, incrivelmente sozinha. Naquele momento, Maria se tornou uma sombra do que era, consumida pela dor e pela humilhação. Desesperada e enlouquecida, Maria descontou sua frustração em seus filhos inocentes. Em um ato de desespero, ela lançou os pequenos na correnteza do rio e os observou afundar na água enquanto o horror e a culpa a consumiam. Uma parte de si gritou para parar, mas a dor e a loucura a deixaram cega. Com o coração despedaçado, ela sentia que havia perdido tudo e sua vida, que um dia foi cheia de sonhos, agora era apenas um eco de desespero. Após cometer essa atrocidade, Maria, tomada pela lucidez em meio à loucura, percebeu a gravidade do que ela fez. A realidade se impôs a ela com toda a crueldade. E o que ela havia feito era irreversível. Ela se jogou nas águas frias, tentando alcançar os corpos de seus filhos, mas a correnteza já tinha os levado. Em meio ao desespero, gritos de dor ecoavam na noite, mas já era tarde demais. O que restava de Maria agora era uma mulher quebrada, em busca de consolo que nunca chegaria. Quando ela finalmente confessou seu ato horrendo ao seu marido, a resposta foi o desprezo e a frieza. Ele a abandonou, levando consigo qualquer vestígio de amor ou compaixão. Maria ficou sozinha, perdida em um mar de tristeza e desespero.
Incapaz de suportar a dor, ela tirou a própria vida nas mesmas águas que levaram seus filhos, deixando para trás uma vida marcada por tragédias. Seu grito de desespero se misturou ao lamento do rio, um eco eterno de sua dor e arrependimento. Após seu falecimento, algo sinistro começou a acontecer nas noites escuras da vila. Os moradores começaram a ouvir um lamento agonizante que ressoava entre as árvores e as margens do rio. Era o choro e o lamento de uma mulher perdida e angustiada, ecoando nas noites silenciosas. Naquela mesma noite em que Maria se foi, os aldeões, atraídos pelos lamentos, se depararam com uma imagem assombrosa de uma mulher de branco ajoelhada à beira do rio. A lua iluminava sua silhueta e os olhares aterrorizados se fixaram nela. Vestida com as mesmas roupas que usava quando estava em vida, Maria vagava chorando e clamando por seus filhos agora mortos. A história se espalhou e Maria se tornou conhecida como La Llorona, a mulher que chora. Sua alma, condenada a vagar eternamente entre esse mundo e o próximo, se recusava a aceitar sua punição. Acredita-se que enquanto sua busca por seus filhos continuar, ela atormentará outras crianças que encontrar pelo caminho, crendo que cada uma delas poderia ser a sua. La Llorona tornou-se um aviso sombrio para aqueles que cruzam seu caminho. Os pais começaram a contar histórias de terror a seus filhos, advertindo-os para que nunca saiam sozinhos à noite, pois a mulher que chora poderia levá-los com ela. Sua presença era anunciada por um choro distante, um som que fazia o coração disparar e o sangue gelar. Relatos de testemunhas afirmam que ao ouvir o choro de La Llorona, os filhos desapareciam, levados para as profundezas do rio, onde se juntavam à mãe em um lamento perpétuo. Aqueles que ousam se aproximar da mulher chorona eram tomados por visões perturbadoras e um desespero insuportável. Para os homens que tentavam confrontá-la, o destino era ainda mais sombrio, pois eram consumidos pela loucura, revivendo a tragédia de suas próprias vidas. Na cidade do México, quando a noite se abatia sobre os telhados, um sentimento de inquietação tomava conta das ruas. Os moradores, conhecedores das lendas, sempre evitavam sair à noite, especialmente em noites de lua cheia, quando os ecos do passado se tornavam palpáveis. Em uma dessas noites fatídicas, um homem chamado Ricardo Hernández, atraído pela curiosidade, decidiu atravessar a cidade, ignorando as advertências que ecoavam em sua mente. Ele caminhava pelas ruas desertas, suas passadas ressoando como batidas de tambor em um silêncio opressivo. A lua cheia iluminava seu caminho, mas a brisa gelada que soprava trazia consigo um lamento distante, um choro que fazia seu coração acelerar. O som, tão doloroso e melancólico, parecia chamar por ele como se a própria noite estivesse sofrendo. Movido por uma força estranha, Ricardo seguiu o eco do choro até as margens do lago Texcoco. Ao se aproximar, a neblina densa que cobria a água parecia tomar vida, formando sombras que dançavam ao seu redor. Foi então que ele a viu, uma figura espectral vestida de branco, com um véu que ocultava seu rosto.
Seus olhos brilhavam com um lamento profundo, uma tristeza que parecia atravessar o tempo. O grito dela cortou o ar e Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A visão da mulher, perdida em seu desespero, o prendeu no lugar. Era como se cada lágrima que ela derramava se transformasse em um eco no lago, chamando por aqueles que tinham coragem de se aproximar. Desesperado, mas incapaz de se afastar, Ricardo percebeu que algo dentro dele estava mudando. A vida parecia escorregar de suas mãos e suas memórias se tornavam confusas. Ele viu flashes de sua própria vida, momentos que nunca valorizou e a dor de uma perda que nunca experimentou, mas que agora pareciam reais. Quando a mulher se virou, seu olhar não era de raiva, mas de uma dor tão profunda que Ricardo sentiu que estava se afogando em seu próprio arrependimento. Ela estendeu a mão e a frieza daquela noite se transformou em peso insuportável sobre seu peito. Ele murmurou, mas a mulher não ouvia. O choro continuava e a neblina cada vez mais densa, engolindo tudo ao seu redor. Quando finalmente ele teve coragem de recuar, sentiu como se um pedaço de sua alma estivesse preso nas águas e a imagem da mulher vestida de branco permanecia gravada em sua mente para sempre. Naquela noite, Ricardo voltou para casa, mas algo dentro dele havia mudado. O lamento de La Llorona não o abandonou. Ele sabia que enquanto existisse dor e arrependimento nesse mundo, a mulher que chora vagaria eternamente, buscando os filhos que nunca mais voltariam. A história de La Llorona continua a ser contada, um eco de dor e arrependimento que perdura nas noites mais escuras, quando a lua brilha e o vento sopra. Maria, a mulher que chora, não encontrará descanso até que seus filhos sejam devolvidos a ela. Enquanto isso, ela vaga entre a vida e a morte, arrastando aqueles que cruzam seu caminho. Se o mistério sobrenatural são temas que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima.